Prontinho. Bom dia, oficialmente agora. Acho que o pessoal todo que está aqui já me conhece, mas meu nome é Ricardo, eu sou diretor técnico aqui da Solaris TI, e a gente resolveu fazer com vocês o que a gente chamou de Live das Novidades. O que é? Na verdade, é para a gente tocar em alguns pontos, a gente tem criado muitas coisas interessantes no sistema, e às vezes a gente percebe que na correria do dia a dia, nem sempre o lojista, a pessoa que está trabalhando ali no dia a dia, consegue dar atenção para tudo que a gente cria. Então a gente resolveu reunir algumas coisas, não é tudo, tem mais coisas do que a gente vai falar hoje. A ideia é que a gente faça, pelo menos a minha ideia inicial, dependendo da recepção de vocês, é que a gente faça isso com alguma frequência. Talvez uma vez por mês a gente fazer uma live tocando nesses pontos de novidade, enfim. E tocar alguns pontos que a gente tem lançado, mostrar para vocês, alguns pontos, inclusive, que a gente ainda não estão disponíveis na versão que está instalada no sistema de vocês, mas que pode ser atualizada, enfim. E hoje eu separei 4 assuntos maiores para mostrar para vocês, para a gente dar uma pincelada de coisas novas que a gente fez aí nessa pandemia. Só para, antes de eu começar, confirmar com vocês, está todo mundo me escutando? Meu som está bom? Está falhando alguma coisa? Não? Se puderem responder aí para mim no chat, deixa eu achar o meu chat aqui, para eu poder ver a resposta de vocês. Tá ok, né? Então tá bom. Então vamos lá. Eu separei algumas coisas, alguns pontos, tá? São bem diferentes os pontos em geral, alguns falam de pedidos, outros falam de clientes. Então vamos dar uma passada geral sobre o que eu tenho para mostrar de novidades para vocês hoje. Eu criei aqui uma apresentaçãozinha que é só um guia para eu lembrar do que eu vou falar. E então vamos lá. A gente mexeu várias coisas, vamos começar pelo sistema de geração de pedidos. O sistema de geração de pedidos, ele está disponível para todo mundo que tem o módulo de produtos do Solaris Cloud, né? E ele tem por função, basicamente, mediar a comunicação entre o lojista e o seu fornecedor. E uma das coisas que a gente percebeu na conversa com os nossos clientes é que uma das dificuldades que se tinha era na parte de transmissão de pedidos. O que o pessoal relatou para a gente? Que, às vezes, fazia um pedido e mandava esse pedido por e-mail para o vendedor. Aí o vendedor acabava esquecendo de passar isso para frente, ou mandava 5 pedidos, porque tem 5 lojas diferentes, aí o vendedor processava 4 e um dos pedidos acabava não sendo entregue. Então, o que a gente resolveu fazer? A gente resolveu disponibilizar para vocês, que vocês podem usar de forma totalmente gratuita, um sistema, um portal de pedidos. O que é esse portal de pedidos? É uma forma que você tem de disponibilizar para o seu vendedor todos os seus pedidos. Como é que funciona isso? Você vai marcar lá o pedido, estou falando de pedido de compra para fornecedor, naturalmente, né? Você vai marcar lá os pedidos que você quer compartilhar com o seu vendedor, vai informar o e-mail dele e automaticamente ele vai ter num portal dele o acesso a todos os pedidos que você fez, sem ter que receber. Ele vai acessar um portal, na verdade, a gente vai mostrar isso na prática já já. Ele vai acessar um portal onde ele vai conseguir ver todos os pedidos de todos os clientes, não só os seus, mas de outros clientes também. Então, a ideia é que num lugar só, ele consiga ver todos os pedidos que ele tem para atender. Como ele vai estar sempre vendo esses pedidos, em tese, ele não vai deixar um pedido seu esquecido para trás. Essa é a ideia. E uma coisa interessante é que, além dele conseguir consultar os pedidos, ele consegue fazer anotação nesse pedido e atualizar o status desse pedido de tal maneira que ele atualize o status do pedido dentro do seu sistema. Nós vamos ver na prática isso funcionando. Como é que vamos lá? Vamos fazer aqui. Então, como é que funciona isso? Eu vou abrir aqui o meu sistema de loja, né? Meu sistema de loja não, retaguarda lá do Solaris Cloud. Vou fazer o login, normal. Pegar uma base de teste aqui, naturalmente esses pedidos aqui serão fictícios. E aí o que vai acontecer? Você já sabe que você tem uma opção aqui no sistema
de encontrar os seus pedidos de venda e de gerar pedidos de venda, de compra, desculpa, pedidos de compra. Então, vou entrar aqui em movimentações, pedidos de compra. E eu tenho vários pedidos aqui que estão ou em elaboração, ou estão aguardando a entrega, enfim, eu tenho vários pedidos aqui. Quais são os pedidos que são passíveis de compartilhamento com o seu vendedor? Os pedidos que estão sendo elaborados, você pode até antecipar o compartilhamento, ou seja, mesmo o pedido ainda não estando pronto, eventualmente você já quer disponibilizar para ele que ele veja alguma coisa, ou o pedido que está aguardando entrega. No momento em que você der o pedido por encerrado, ou seja, aquele pedido já não faz mais sentido que apareça lá para o seu vendedor. Então, os que vão aparecer, os que podem aparecer, são aqueles que estão aguardando entrega ou que estejam encerrados. E como é que funciona esse pedido, esse compartilhamento que eu estou falando? Vamos lá. Quando você pega aqui um pedido, vou pegar esse pedido aqui que está aguardando entrega. Por exemplo, esse pedido aqui, o que ele tem? Ele não está compartilhado com ninguém. Veja que o campo compartilhamento está vazio. O que você pode fazer? Então, você pode compartilhar esse pedido com o seu vendedor. O pedido, o que é? São esses itens todos que estão aqui, né, as quantidades, enfim. São aqui um pedido fictício de vários itens. E o que você vai poder fazer? Você vai poder aqui editar esse pedido e você vai selecionar o vendedor com quem você quer compartilhar. No caso do vendedor com quem eu quero compartilhar, é esse vendedor aqui, Ricardo Ferreira Soares, que está previamente cadastrado com um e-mail lá, e daqui a pouco eu vou mostrar como é que cadastra esses vendedores. Você vai poder fazer o cadastro dos vendedores que te atendem e você vai selecionar qual é o vendedor com quem você quer compartilhar. Quando eu gravar esse pedido, ele automaticamente agora vai ficar compartilhado com esse vendedor. Ou seja, veja que agora, se eu entrar de novo nesse mesmo pedido, ele tem agora o e-mail do vendedor. Com isso, o vendedor, esse pedido já está no portal de pedidos. O vendedor, se ele entrar no portal de pedidos dele, ele já vai ver esse pedido. O que eu posso fazer, se eu quiser, isso não é obrigatório que você faça em todos os pedidos, é mandar uma notificação para esse vendedor de que você acabou de disponibilizar um pedido para ele. Como é que eu faço isso? Só clicar nesse botão enviar e-mail. Se você clicar nesse botão, o sistema vai automaticamente mandar um lembrete para esse vendedor, neste e-mail, que é o e-mail que está cadastrado, de que você acabou de disponibilizar um pedido para ele. Já já a gente vai ver esse e-mail. Antes de mostrar o e-mail, eu quero mostrar para vocês como que esse vendedor foi cadastrado. Quando eu entro aqui em cadastros, você vai encontrar uma nova opção aqui, que são os seus vendedores. Ou seja, são as pessoas que te atendem. Você pode ter mais de um vendedor cadastrado, às vezes para um mesmo distribuidor, você pode ter vários vendedores e você pode colocar aqui os seus respectivos e-mails. Então, por exemplo, eu vou incluir um novo vendedor aqui e vou colocar um segundo vendedor, vou escrever aqui Ricardo, teste, um segundo vendedor, que tem um e-mail, vou colocar aqui o meu outro e-mail. Pronto. Fiz isso, posso colocar algumas observações aqui, mas isso não importa. Vou até fazer diferente, vou chamar esse vendedor de João. João. E esse outro vendedor aqui, que é o anterior, eu vou deixar ele como Ricardo, mas como eu tenho um pouquinho de toque, eu vou mudar para minúsculos aqui, Ricardo Soares. Prontinho, gravei. Então, eu tenho 2 vendedores cadastrados agora. Então, eu posso mandar compartilhar o pedido com cada um desses 2 aqui. De que forma? Relembrando, venho aqui no meu pedido, depois que ele já está sendo elaborado, venho aqui em movimentações, pedidos de compra, pego o pedido que eu quiser compartilhar, por exemplo, esse pedido aqui agora, altero esse pedido e escolho qual é o vendedor. Pode ser o João Carlos ou pode ser o Ricardo. Vou selecionar o Ricardo novamente, gravei o pedido, está compartilhado. Ok? Bom, feito esse compartilhamento, quando eu mandei aquele e-mail, deixa eu abrir o meu e-mail aqui para vocês verem o que o vendedor vai receber. Deixa eu abrir aqui uma outra janela aqui do browser, vou abrir o meu e-mail. Quando você manda esse e-mail, o que o seu vendedor vai receber? Ele vai carregar aqui e vai... Deixa eu apagar algumas coisas aqui. Deixa eu ir lá no sistema agora, que o e-mail está demorando um pouquinho de chegar. Eu vou fazer de novo. Visualizar o pedido, o e-mail está aqui, enviar o e-mail. Pronto, ele vai enviar um novo e-mail.
Deixa eu ver se ele já chegou. Tá. O que vai acontecer? Vai chegar um e-mail assim para ele. Talvez ele demore uns minutinhos para chegar. Nesse caso aqui, olha, um novo pedido de compras foi compartilhado com você. E aí o que vai acontecer? Ele mostra aqui o nome da sua loja. Nesse exemplo aqui, a loja de teste foi a Solaris TI. A Solaris TI, então, compartilhou um novo pedido de compras. Ele vai receber um texto explicando que foi compartilhado um pedido com ele, e ele vai ter um e-mail com acesso para esse portal de pedidos. Basta ele clicar nesse e-mail e ele vai receber o seguinte, vamos lá, vamos clicar aqui no e-mail, ele vai abrir uma tela, e aí o que vai acontecer? Por uma questão de segurança, para que a gente saiba que esse vendedor é o que tem acesso mesmo, porque esse e-mail, esse link, ele pode inclusive colocar no favoritos dele, toda vez que tem um acesso novo, ele gera um código de segurança para evitar um código de autenticação que tem que ser usado lá. Então, ele clica no link, ele pode colocar esse link como favorito dele, e aí, ele entrando, ele vai ter um código de segurança. Isso a gente chama de autenticação de 2 etapas. Então, o que vai acontecer? Ele não vai precisar ter uma senha única. Cada vez que ele entrar, ele vai receber esse link, esse código de autenticação por e-mail. Ele coloca aqui o código de autenticação. Pronto. Quando ele colocar o código de autenticação, o que ele vai ver? Ele vai ver vai entrar no portal de pedidos dele e ele vai ver todos os pedidos que foram compartilhados. Veja, olha que interessante. Se a gente pegar e comparar o que eu tenho aqui, esse pedido, por exemplo, aqui, esse pedido que eu estou vendo aqui, deixa eu voltar aqui na listinha que fica mais fácil. Esse é o pedido 7, por exemplo. Aqui na lista dele, esse é o pedido 7 também. Então, é um pedido feito no dia 24/11. O status no cliente é aguardando entrega. E o status no fornecedor é um status indefinido, ou seja, ele acabou de ver esse pedido, ele não definiu nenhum status ainda, tá bom? O que vai acontecer? Se eu, por acaso, aqui quiser ver esse pedido, eu, vendedor, quero ver esse pedido, o que foi mandado de pedido para mim? Eu clico aqui, ele vai mostrar os dados da loja que está fazendo o pedido. Veja, está mostrando aqui o CNPJ da loja, está mostrando o endereço, está mostrando o código do pedido, muito bem. E ele mostra aqui os itens do pedido, ou seja, o que foi pedido, tá bom? Ele vai poder exportar esse pedido para Excel, se ele quiser levar esse pedido para o fornecedor, lá para o distribuidor, ele pode exportar daqui mesmo para o Excel, pode exportar em PDF também, e ele pode atualizar o status. Por exemplo, suponha que esse pedido, ele quer colocar que esteja em análise. E ele pode, se quiser, colocar alguma anotação aqui para você. Nesse momento eu não vou colocar anotação, só vou atualizar o status. Então, é um pedido que você começou, ele, vendedor, começou a analisar. O que vai acontecer? Quando ele fizer isso, ele vai agora atualizar esse status do pedido. Você vê que agora o status do pedido está em análise. E lá no seu portal, lá na loja, quando você quiser ver esse pedido, se a gente voltar aqui na lista de pedidos, veja que o pedido 7, desculpa, gente, esqueci de desligar isso aqui. Deixa eu desligar o celular. Pronto. Veja que esse pedido agora, ele tem o quê? O status aqui está aguardando entrega, que é o status do seu cliente, o seu status, e o fornecedor está dizendo que esse pedido está em análise. Ele ainda não confirmou que faturou nem nada, mas você consegue, inclusive, acompanhar como que está o status dentro do fornecedor. Um exemplo, nesse caso em análise, se ele pegar depois, ele quiser alterar o status desse pedido de novo, visualizar, e ele, por exemplo, vamos supor que ele queira colocar agora esse status como aprovado, e ele já pode colocar uma data de previsão de entrega. Vamos supor que a previsão de entrega seja no dia 27. Que ele pode fazer isso, atualiza o status agora, esse status vai ficar atualizado lá no seu portal do cliente. Se eu voltar aqui, esse pedido agora está aprovado, e se eu visualizar ele, eu sei, inclusive, qual é a previsão de entrega, dia 27/11. Então, você consegue acompanhar o status. E se ele, vendedor, colocar alguma anotação nesse pedido, visualizar, ele pode agora colocar que ele foi faturado,
A previsão não vai ser dia 27, vai acabar sendo 28, e ele pode, inclusive, informar o número da nota fiscal, se for uma empresa bem controladinha, etc. E tal. E ele pode colocar aqui alguma observação para você, observações sobre o pedido. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa observação lá na frente, sobre o pedido. Por exemplo, não trabalhamos mais com o item, por exemplo, XYZ. Ele pode anotar isso para você no próprio pedido. E o que vai acontecer? Se ele anotar isso para você, lá no seu painel de pedidos, essa observação vai aparecer, que o vendedor colocou essa observação de que, nesse caso, não trabalha mais com item XYZ. Então, o que nós, resumindo, o portal de pedidos é um portal que você dá acesso para o seu vendedor, ele é gratuito tanto para você usar como para o vendedor, não existe custo associado a essa utilização, e permite que você compartilhe pedidos com os seus vendedores. Esse é um dos recursos que a gente liberou recentemente, tá bom? Outro recurso que a gente colocou também é o recurso de conferência de pedidos. Eu vou pular aqui do primeiro item para o quarto item, e para o terceiro, eu vou deixar o giro e o estoque aqui para um segundo momento, que é justamente as anotações para o controle de pedidos. O que é isso, essas anotações de controle? São anotações que agora você pode colocar tanto para o seu vendedor como para você. O que significa isso? Suponha esse pedido, esse mesmo pedido que a gente estava trabalhando até agora. Quando eu edito ele, vamos supor que eu tenha feito uma anotação, uma negociação separada. Então, esse pedido, especialmente, eu combinei com o fornecedor que vai ser faturado em 4 vezes, vou ter um prazo especial, vou ter uma bonificação, vou ter um desconto especial. Em vez de eu controlar isso à parte do sistema, eu posso agora controlar isso dentro do próprio sistema. Então, eu vou colocar aqui, vou escrever aqui, prazo especial combinado com o vendedor. Vou colocar que seja, por exemplo, 30, 60, 90, 120 dias, só para dar um exemplo. 120 dias. O que mais eu quiser colocar aqui? Faturamento com desconto de 10% por negociação de volume. Estou inventando aqui. O que eu vou fazer? Quando eu colocar isso, qual é a primeira consequência disso? Gravei esse pedido. Esse pedido, o que vai acontecer com ele? Ele vai estar marcado aqui, ou seja, se o vendedor olhar esse pedido agora vai aparecer essa anotação para ele lá no portal de pedidos, então é uma coisa interessante, que ele já vai ter essa anotação também, então fica registrado tudo que você combinou com o seu vendedor, fica registrado no próprio pedido, inclusive quando ele exporta isso para Excel ou exporta isso para o PDF, essa anotação vai ficar registrada também, então é uma maneira de você formalizar alguma negociação especial que você tenha feito. E outra coisa interessante é que quando esse pedido for recebido na loja, essa anotação também vai aparecer. Então, se eu abrir lá o Autopet, é claro que para isso eu tenho que estar com o Autopet atualizado, tá, gente? Mas vamos lá. Se eu abrir o Autopet e eu estiver recebendo esse pedido, vamos lá, vou abrir aqui, na tela de recebimentos, se eu estiver selecionando um pedido aqui, por exemplo, o pedido de areias, eu acho que foi o pedido 7 que a gente fez, ele selecionou o pedido e se eu quiser olhar se tem alguma anotação sobre ele, aquela anotação ela também veio para cá. Ou seja, o que significa com isso? Esse pedido de areias, eu posso verificar se o vendedor, quer dizer, se o distribuidor está honrando aquilo que foi combinado. Então, eu tenho essa anotação feita no próprio pedido. Olha, prazo especial 30, 60 e 90. Então, eu não preciso não preciso ter uma anotação separada para dizer. O que eu vou ver? Eu vou ver se no faturamento foi honrado aquele compromisso de fazer 30, 60 e 90. Então, essas anotações aqui, elas são úteis para você controlar as suas negociações e tudo mais com seus vendedores. É um detalhezinho que a gente colocou também por solicitação e sugestão de alguns clientes. Então, falamos do portal de pedidos, falamos das anotações. Outra coisa muito legal que a gente colocou também é um controle que você, a partir de agora, consegue ter para saber se aquilo que você está recebendo
é aquilo que você pediu. Então, vamos dar um exemplo. Suponha que eu tenha feito um pedido. Então, aqui, esse pedido aqui. E aí eu recebi o pedido. Quando eu clico agora no visualizar o pedido, ele vai mostrar para mim, aqui embaixo a lista, e ele vai mostrar tudo o que foi pedido, e aqui uma segunda coluna, tudo que foi recebido. Vamos supor nesse caso, se o vendedor, por exemplo, eu pedi 10 e o vendedor só entregou 8, ele vai aparecer essa linha em vermelho. Aqui nesse caso está tudo preto porque o pedido foi totalmente entregue conforme a minha sugestão. Ou seja, minha sugestão, o pedido foi entregue conforme foi pedido mesmo. Se o vendedor, por exemplo, mandar alguma coisa que eu não tenha pedido, ele também vai aparecer. Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou pegar esse pedido que a gente acabou de fazer, só que eu vou fazer o seguinte aqui. Esse pedido aqui, que é o pedido 7 das areias, ele tem aqui, eu pedi 5 e 8. Se a gente olhar lá aqui no pedido das areias, salvo engano, é o pedido 7, pedido areias. Se eu visualizar ele, como é que vai acontecer? Ó, ele está mostrando aqui, ó, 5 unidades, 8 unidades. Por enquanto está vermelho, porque o que está pedido não foi recebido ainda. Então, olha, pedido 5, recebido 0. Pedido 8, recebido 0. O que, que vai acontecer? Vamos supor que eu venha aqui no meu sistema, lá na loja, e receba a mercadoria. Aí eu venho, e só que eu marco que eu não recebi 5, eu recebi 4 desse item, e recebi 9 desse item. O que, que vai acontecer? Quando eu confirmar a compra, tenho que colocar aqui o número da nota, coloco qualquer coisa aqui. Encerrei o pedido, claro que tinha que dar um erro aqui para eu passar vergonha, porque eu estou usando uma versão aqui de teste ainda, e aí na demonstração acontece essas coisas para a gente. Essa não é a versão final que foi liberada. Quando eu fizer isso, o que, que vai acontecer? Se eu pego aquele pedido, aqui eu acho que eu não vou, não, deixa eu pegar aqui o pedido. Só um pouquinho aqui. Tela de recebimentos, deixa eu só fazer um teste aqui para ver se é o que eu estou imaginando. Vamos tentar fazer. E aí o que, que vai acontecer? Ele vai atualizar isso para mim. Se tiver tudo ok, ele vai ficar pretinho. Se tiver alguma divergência, seja para mais, seja para menos, ele vai ficar automaticamente em vermelho. Tá bom? Deixa eu pegar aqui, vou tentar fazer novamente, só para fazer um teste. Mas não era o pedido Rios que eu queria. Vou tentar fazer esse pedido Rios mesmo. Tela de recebimentos, eu acho que era o pedido de areias. Vou colocar 4 unidades aqui. Coloca aqui alguma coisa aqui. Só para ver se vai. Sim, não. Foi. É porque tem um testezinho. Bom, quando eu fiz isso, recebi o pedido. Se eu carregar novamente a tela aqui, o que, que vai acontecer? Veja, este item aqui, eu recebi 8. Eu comprei 8 e recebi 8. Já esse segundo item aqui, eu comprei 5 e recebi 4. Então, houve uma divergência entre o que foi comprado e o que foi pedido. Então, é um controle adicional que você tem para saber se o seu fornecedor está também entregando aquilo que você está pedindo. Se ele entregasse a mais, ele apareceria aqui também que foi entregue a mais. Eu não fiz esse exemplo lá. Tá bom? Bom, vamos lá. Então, o que a gente já viu aqui no controle de pedidos? Nós já vimos o novo portal de pedidos, nós já vimos as anotações que você pode fazer de controle e já vimos a conferência de pedidos. Daqui a pouco eu vou olhar lá as perguntas sobre esses temas aqui. Antes de eu olhar, eu só vou mostrar um último recurso, que é o giro e estoque no pedido manual. O que eu estou chamando de giro e estoque no pedido manual? Tem muita gente que já utiliza o sistema de geração de pedidos semi-automático, que é aquele que você coloca lá o mínimo e o ideal de cada produto que você tem que ter na loja, e o próprio sistema sugere para você quanto que você deve comprar de cada item em função do que você definiu como o mínimo ideal. Entretanto, a gente sabe também que tem lojas que ainda não colocam não definiram essas quantidades mínimas e essas quantidades ideais. Ou porque a loja é nova, ainda não tem um histórico, ou porque não usa esse conceito, não sabe usar ainda esse conceito. Então, o que a gente fez? Para facilitar a vida desses lojistas, a gente criou um novo recurso
aqui também no pedido de compra, que é o seguinte. Suponha que eu vou fazer um novo pedido. Adicionar novo pedido. E eu vou fazer esse novo pedido baseado na lista de produtos de um fornecedor ou de um fabricante. Vou pegar aqui de um fabricante. E eu vou pegar aqui, por exemplo, deixa eu só colocar essa... Pronto. Vou colocar aqui, por exemplo, que eu quero fazer o pedido da Royal Canin. Aliás, tem uma novidade aqui que eu nem listei, mas é interessante vocês, já que a gente está aqui. Agora você consegue fazer pedido de mais de um fabricante ao mesmo tempo. Se eu quiser comprar Bravecto e Covelli no mesmo pedido, eu posso gerar. Basta eu selecionar aqui o fabricante onde eu quero, eu posso selecionar mais de um fabricante. Pronto, fiz aqui a minha seleção, vou iniciar o pedido. Esse é um pedido que vai ser feito a partir do zero, ou seja, ele não vai analisar o estoque e sugerir para mim a quantidade que eu tenho que pedir de cada fornecedor, ou de cada um desses fabricantes. O que ele vai fazer de interessante é isso aqui, ó. Ele vai mostrar para mim, aqui nesse caso está uma coluna em branco, mas ele vai mostrar para mim duas informações a mais aqui. Depois eu vou pegar um que tem informação. Ele vai mostrar o estoque atual do item e vai mostrar quanto que eu vendi nos últimos 30 dias. Então, hipoteticamente, eu estou pedindo esses itens da Covelli. Ele vai mostrar o estoque do item e quanto que eu vendi. E aí eu vou poder informar quanto que eu quero comprar e colocar o preço unitário. O que mudou? Antigamente você não tinha essas duas colunas. Agora, mesmo numa tela de pedido simples, você consegue ver qual é o seu estoque atual e seu giro. Eu vou pegar um outro aqui, por exemplo, acho que da Royal Canin, por exemplo. Deixa eu pegar aqui da Royal, que eu acho que eu tenho um estoque, dá para ver melhor isso. Royal Canin. Iniciar o pedido. Ó, olha aqui como é que ele mostra. Nesse caso aqui ele mostrou, deste item aqui, por exemplo. Essa ração aqui. Eu tenho 15 unidades em estoque. Eu não vendi nada nos últimos 30 dias. Ele não mostra aqui quanto que eu tenho, mas se eu tivesse vendido, ele mostraria para mim. E aí eu posso escolher quanto que eu quero comprar ou não. Só uma facilidade adicional para quem usa de fazer o pedido meio que no manual, sem utilizar a sugestão do próprio sistema. Então, aqui ele vai mostrar quanto tem de cada item. Nesse caso aqui, ele pegou todos os itens da Royal Canin. E eu vou poder elaborar o meu pedido embasado, ainda que eu faça manualmente, eu estou fazendo embasado no meu estoque atual e como é que está girando a mercadoria. Ok, gente? Basicamente, essas foram as novidades em relação à parte de gestão de pedidos, que eu acho que é bem interessante porque permite você fazer uma compra mais assertiva. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat agora, o que nós temos de perguntas sobre isso. Vou trazer o chat aqui, só um pouquinho. Quando você tem, acho que, se eu não me engano, a Nayara ou o Johnny, não sei, lá da Top Service, perguntou, se você tiver mais de uma loja, como que o vendedor vai saber de qual loja que é o pedido? É simples, Johnny. Quando você faz o pedido, você sempre, eu estou supondo que seja o Johnny, tá? Quando você faz o pedido, você informa para qual loja que vai ser faturado. E na loja que for faturado, ele vai indicar aqui o pedido. Então, caso você tenha 10 lojas, não tem problema. Ele vai mostrar o endereço daquela filial onde você estiver faturando e o CNPJ daquela filial onde você estiver faturando. Então, basta que o cadastro da loja esteja certinho. Como é que faz esse cadastro da loja ficar certinho? É aqui, ó. É em cadastro. Cadastros. Lojas. Então, o que você tem? Se você tem várias lojas no sistema, você vai ter aqui várias lojas cadastradas, loja 1, loja 2, loja 3, assim por diante. E aí, no cadastro, você vai informar o CNPJ daquela loja especificamente que vai quando você for faturar para ela, e o endereço. Então, quando você fizer isso lá no portal do vendedor, ele vai conseguir saber exatamente de que loja veio aquele pedido, ou seja, para quem vai faturar. Tá bom? A Nayara também, ou o próprio Johnny está perguntando se as entradas pelo XML, se vai conseguir fazer o controle. Eu imagino que você esteja se referindo ao controle das entregas. Sim, não importa se esse pedido foi importado por XML, desde que você diga que aquele XML corresponde a um pedido tal, eu posso importar o XML aqui, importar a nota fiscal, mas eu preciso dizer aqui
que ele se refere a um determinado pedido. E aí, quando eu fizer isso, ele vai perguntar se eu quero carregar os itens novamente. Se eu já tiver importado, ele vai perguntar se eu quero carregar novamente. Se você já importou do XML, você não vai carregar novamente. E aí você informando que aquele XML veio deste pedido, ele vai conseguir fazer o controle das entregas, sim. Ok? Mais alguém tem alguma dúvida sobre esses itens de gestão de pedido, gente? Não? Tranquilo? Posso seguir em frente? Dá um ok para mim, só para saber se vocês ainda me escutam. Oi, gente. Responde, não me deixa sozinho aqui. Ah, legal. Estão me ouvindo, né? Então, pronto. Então, vamos para o próximo item. Qual que é o nosso próximo item? Que a gente também queria falar. Então, falamos do sistema de pedidos. Vamos falar um pouquinho sobre controles financeiros. Quais são esses controles financeiros que a gente criou agora? Bom, vamos lá. Tem várias novidades também no controles financeiros. Na verdade, o que eu queria mostrar para vocês hoje, praticamente, é essa parte de pedidos e controles financeiros. Eu reservei outras, que se sobrar tempo, a gente fala mais, mas vamos lá falar dos controles financeiros. Primeira coisa, para quem é usuário novo do sistema, essa opção já é uma opção padrão. Os clientes mais novos já têm essa opção como opção padrão, essa que eu vou falar agora. Para quem é usuário antigo, a gente fez o quê? A gente criou um novo controle financeiro para substituir o controle de crediários e vales que a gente tinha antigamente. O que a gente percebeu? Muitas vezes era difícil do cliente entender o pagamento que ele tinha feito nos crediários e no vale, por quê? Ele ia lá, fazia uma compra e colocava aquela compra num crediário. Na hora de fazer o pagamento, ele pegava e eventualmente não pagava a parcela inteira daquele crediário. Ele ia lá, ele pagava só metade dela e a outra metade ele criava um segundo crediário, refinanciava. Num outro momento, ele podia ir lá e pagar 3 parcelas de uma vez. E no final das contas, isso ficava difícil de mostrar para o cliente o que ele estava pagando, porque ele tinha feito tantas operações financeiras que ele perguntava, não, mas o que eu estou pagando? Então ficava difícil de fazer essa prestação de contas. O que a gente fez? A gente criou uma nova sistemática de controle de contas, que a gente entende que ficou muito melhor e muito mais fácil para controlar. Como é que funciona essa nova sistemática? É o que a gente chama de conta digital. A conta digital basicamente é a seguinte: cada cliente, imagina que cada cliente seu é como se ele tivesse agora uma conta digital criada para ele. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o Lincoln, essa pessoa que está aqui, ela tem agora uma conta que a gente chamou de conta cliente. O que acontece na conta cliente? Ele vai ter lançamentos como se ele tivesse uma conta mesmo. Se você abrisse uma conta você fosse um mini banco, vamos chamar assim. Então, vamos dar um exemplo de utilização dessa conta. O Lincoln, por exemplo, esse Lincoln João, que inclusive o nome dele está escrito errado aqui, o Lincoln João, ele está com saldo zerado nessa conta. Então, vamos ver como é que seria a utilização dessa conta e por que é mais simples de você gerenciar as contas a pagar e receber com a conta cliente. Suponha que eu vá na venda, estou fazendo lá uma venda qualquer de um produto. Esse produto aqui custa R$5. Venho aqui, seleciono o cliente, normal, uma venda comum, coloco o cliente, Lincoln João. Seleciono o cliente, normal, como sempre, fecho a venda, tudo igual. Quando eu estou fechando essa venda, na hora de fazer o pagamento, antigamente eu tinha a opção de vender no crediário. Estando essa opção de conta cliente habilitada, você deixa de ter a opção de venda no crediário. O que você tem agora é a conta cliente, que vai substituir o crediário. O que vai acontecer? Você vai jogar esse débito de R$5 na conta do Lincoln. Então, se eu fizer isso, conta cliente, valor de R$5, sim, eu quero lançar o valor integral na conta. Pronto. Nesse caso, ele não me deixou, porque eu estou colocando aqui, isso inclusive não era planejado, esse alerta, mas foi interessante para mostrar um outro recurso, que você pode determinar limites de crédito para cada cliente. No caso do Lincoln, não existe limite de crédito para ele. Então, como não existe limite de crédito, o sistema não vai aceitar que eu faça o lançamento numa conta cliente. Só para a gente poder mostrar, então, eu vou lançar R$5 aqui mesmo em dinheiro.
e vou mudar lá a ficha dele para dar um limite para ele. Vou entrar agora no Lincoln e vou estabelecer o limite de crédito dele. Esse limite de crédito ele não é obrigatório, tá, gente? É que nesse caso está habilitado o recurso de controle de limite de crédito. Vou aproveitar e vou mudar o nome dele agora para ficar Lincoln João e vou estabelecer um limite de crédito para ele. Suponho que esse limite seja de R$1.000. Então, significa que ele pode ter até R$1.000 de crédito na loja. Se eu fizer isso agora e vender o produto, o mesmo produto, venho, faço a venda, tudo igual. E aí, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou lançar esse item na conta cliente, R$5. Perfeito, fiz o lançamento. O que vai acontecer? Esse dinheiro, ele não entrou no caixa nesse momento. Por quê? Porque eu não recebi ainda. Então, se eu for olhar lá no meu fechamento de caixa, essa segunda venda que a gente acabou de fazer, ela não vai estar... até vamos fazer esse teste aqui. Vou entrar aqui na gerência, conferência de caixa. O que vai acontecer? Vejam que só tem R$5, que foi da primeira venda em dinheiro. A segunda venda, que foi conta cliente, ela está aparecendo separada aqui, R$5. Não estranhem que a tela de conferência de caixa está ligeiramente diferente, porque essa foi uma das mudanças que a gente fez também, que a gente vai falar já já. Então, eu tive de entrada mesmo os primeiros R$5 em dinheiro. A segunda venda de R$5 na conta cliente, ela aconteceu, a venda, mas ela foi lançada como conta cliente. Então, o total do caixa foi só R$5. Bom, o que acontece com isso? Nesse momento, então, o Lincoln tem R$5 de débito na conta cliente. Como é que eu sei que ele tem esse débito? De várias maneiras. Eu posso consultar na ficha dele, Lincoln, o Lincoln João, pego a conta cliente e ele vai mostrar aqui um extrato de tudo o que aconteceu na conta dele. No caso, o extrato dele foi: ele fez uma compra de produtos e serviços no dia 24/11 e está devendo R$5. Simples assim. Se ele fizer outras compras, vamos pegar aqui, vou fazer outras compras, pegar 2 produtos aqui. Só tem produto aqui que está sem preço, mas vamos colocar um produto que tenha preço aqui. Pronto, então estou fazendo outra compra de R$93. Vou lançar na conta do mesmo Lincoln, vou indicar que é o mesmo Lincoln. Fecho a venda, normal, e aí eu vou ter uma diferençazinha. Veja que ele já está mostrando aqui para mim em destaque que o Lincoln tem um débito na conta dele de R$5. É um débito na conta cliente. Tudo bem, ele tem um limite de crédito de R$1.000, que eu tinha colocado anteriormente. Então, eu posso lançar mais esse débito aqui de R$93. Pronto. O que vai acontecer? Se o Lincoln, por acaso, vier na loja e quiser saber quanto que ele deve, basta eu abrir a ficha dele e mostrar para ele o saldo da conta cliente dele. Falar, olha, o seu saldo é de R$98. Aí ele vai perguntar para mim, mas por que R$98? Eu vou dizer para ele, olha, você comprou no dia 24, fez uma compra de R$5. Depois, no mesmo dia, você fez uma segunda compra de R$93. Ah, mas o que foi isso, Ricardo? Que compra foi essa? Se você clicar aqui no detalhe, você vai saber quais são os itens da compra. Então, esse débito de R$93 foram esses itens. E da primeira compra, o débito de R$5 foram esses itens. Então, você tem controle, é muito fácil de explicar para o cliente. Aí o Lincoln resolve, então, pagar essa conta. Ah, então eu quero pagar o meu débito. Quanto que é mesmo? 98. Ah, então tá bom. Vou fazer o pagamento. Como que você vai fazer o pagamento? Você vai fazer o pagamento integral, Lincoln? E eu não tenho R$98 aqui, eu só tenho 90. Tem problema? Não, tudo bem. Você vai pagar R$90. Você vai conseguir, você lojista, consegue receber esse pagamento de R$90. Como é que você vai pagar? Ah, não, eu estou com R$90 em dinheiro. Tá ok. Então, eu coloquei os R$90 de dinheiro. Nesse momento, o que aconteceu? Como se fosse uma conta de banco mesmo, o Lincoln agora tinha 98 de débito, ele depositou na conta R$90, então ele teve um crédito de R$90, portanto, o novo débito dele é de quanto? É de R$8. Quanto que o Lincoln deve nesse momento? R$8. Então, se eu voltar lá na venda agora e selecionar esse cliente, por acaso, qual é o débito que vai aparecer lá para mim agora? Vai aparecer um débito de R$8, que é o novo débito dele. Então, o débito do cliente sempre aparece. E o interessante é que você pode fazer uma coisa aqui também, que é o seguinte. Suponha que o Lincoln tenha voltado um outro dia na loja e fala, olha, eu tenho aqui, eu estava devendo R$8 aí, não estava? Estava. Então, está aqui, ó, R$10. Então, vou pagar esse débito. Bom, o que você pode fazer? Você pode vir aqui na conta cliente e pode receber um pagamento. Ah, então está aqui, R$10. Ah, já deixa o troco aí. Ah, você quer deixar o troco aqui já? Tá bom. Deixou o troco, então o que vai acontecer? Eu estou recebendo R$10, suponha que tenha sido em dinheiro, pode ser em qualquer forma de pagamento, no valor de R$10. O que vai acontecer nesse momento?
ele está fazendo um novo crédito, está pagando um crédito, ficou R$10, e nesse momento ele está com valor positivo, então ele agora passou a ter um crédito na loja. Quando eu estiver fazendo uma venda para o Lincoln agora, suponha que ele esteja fazendo essa venda, o que eu posso fazer? A venda é de R$5, só que agora ele mostra que o Lincoln tem um crédito de 2. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar esse crédito de 2 que ele já tem, por exemplo, vou lançar os R$2 no débito, né, para zerar aquele crédito que ele tinha, e vou receber a diferença em dinheiro de R$3. Pronto, o que vai acontecer agora na conta do Lincoln? A conta do Lincoln, nesse momento, está zerada. Veja que com todas essas operações, a coisa ficou muito simples de explicar para o Lincoln, porque todos os lançamentos aparecem, perdão, aqui, deixa eu entrar aqui, todos os lançamentos ficam discriminados aqui. Então, ele comprou, fez uma compra de 5, depois ele fez uma compra de 93, depois ele pagou 90, depois ele pagou mais 10, ficou com crédito, depois ele fez uma compra, e nessa última compra ele usou R$2 de crédito. Então, o saldo dele agora é 0. Muito fácil de mostrar para o cliente qual que é o saldo, qual que é a situação do cliente. Se quiser, dá para fazer um extrato dessa conta, como uma conta de banco, você pode tirar um extrato do período. Então, você tinha o saldo inicial de 0, todas as movimentações, e acabou com o saldo em 0 de novo. Veja que fica fácil de mostrar para o cliente quanto que ele está devendo ou quanto que está de crédito com ele. O que é necessário fazer se você ainda não tem esse recurso? Ah, Ricardo, o meu sistema ainda utiliza o crediário. Não tem problema, a gente pode pegar e converter o seu sistema do sistema de crediários e vales para o sistema de conta cliente. O que você tem que saber antes dessa conversão? A única coisa é que ela é irreversível. No momento em que você converter, o que o sistema faz? Pega todos os crediários que não estejam pagos e converte isso como se fosse um débito na conta do cliente. E todos os vales que, porventura, você tenha emitido para o cliente que ainda não tenham sido recebidos, ele vai transformar em créditos na conta cliente. Feito isso, a partir do momento que você fizer essa operação, você solicita isso para o nosso suporte, essa conversão é feita e todos os seus clientes agora passam a ter a conta cliente. Ok? Então, esse é um novo recurso. Eu acho que eu já respondi a pergunta para a Júnia, né? Que é se eu consigo imprimir um relatório de extrato. Sim, eu consigo imprimir um relatório de extrato para o cliente. Tá bom? Esse é uma das novidades bem interessantes em termos de gerência financeira, que é a conta digital. E a outra que a gente criou também tem a ver com pagamento digital, mas agora de uma outra natureza. Bom, agora vocês sabem que entrou o Pix, né? Na pandemia, passou a ser muito comum o pagamento via depósito, ou seja, o cliente faz o depósito na sua conta. Outro exemplo de conta digital que você pode usar é uma conta que você passou a receber no PagSeguro, você criou lá uma conta do PagSeguro. Você pode receber por PicPay, Mercado Pago, você tem N formas de receber. E antigamente, até pouco tempo, a gente não tinha uma maneira fácil de você conseguir gerenciar todos esses pagamentos dessas novas modalidades de pagamento digital. Isso é uma coisa que a gente criou agora. E como é que vai funcionar? Você pode agora, se você entrar, não sei se vocês repararam, porque eu não chamei atenção para esse fato, mas agora, quando você está fazendo uma venda, você tem aqui algumas opções, alguns botões novos, que a gente já vai falar deles. Um deles é o de pagamento digital. O que é o pagamento digital? Ele é uma modalidade de pagamento que é um pouco diferente da modalidade de pagamento de cartão de crédito, por exemplo, ou de cartão de débito das outras. Por exemplo, essa conta aqui é uma conta da AMI Digital, que é a carteira virtual do cliente. O pagamento, eu vou mostrar como é que a gente cadastra essa nova modalidade de pagamento, mas aqui poderia ter AMI, aqui poderia ter Pix, aqui poderia ter depósito, aqui poderia ter Mercado Pago, o que você tiver recebendo de pagamento digital, ele vai aparecer aqui. Bom, o que acontece? Nesse caso, eu vou receber na AMI R$5, o resto do processamento da venda é igual. E o que vai acontecer lá no meu financeiro? Se eu olhar lá no meu financeiro, vou abrir aqui o financeiro, o módulo financeiro do Solaris Cloud. Para quem usa o módulo financeiro do Solaris Cloud, vou mostrar qual é a consequência disso. E como que a gente cadastra e como é que funciona o cadastro desses pagamentos digitais. Tá?
Primeira coisa, nos meus relatórios de recebimento, eu vou ter aqui os pagamentos digitais. Então, agora, se eu quiser saber o que eu tive de pagamento digital, hoje já apareceu aqui aquela minha parcela da AME de R$5, está vendo? Então, essa é a primeira coisa. Então, eu já tenho aqui o controle, ele entra numa aba separada dos cartões de crédito e débito. Como que eu cadastro uma nova modalidade de pagamento digital? Para cadastrar é fácil. Deixa eu sair daqui. Eu vim aqui em cadastro, pagamentos, não, cadastro de forma de pagamento, está aqui. Tá? E aí eu coloco, aqui são os que eu tenho, eu venho aqui, adiciono uma nova adquirente, vou colocar, por exemplo, que eu fiz um contrato com o PagSeguro. Então, vou colocar aqui PagSeguro, certo? E aí eu tenho algumas opções que são interessantes. O que é essa taxa fixa que ele está perguntando aqui para mim? Algumas modalidades de pagamento, o PagSeguro, por exemplo, é uma delas, dependendo de como você faça essa venda, ela faz uma tarifação fixa por transação. Por exemplo, 40 centavos por transação. E mais a tarifa administrativa dela de X%. Nesse caso, se houver essa taxa fixa, você pode informar aqui. Então, por exemplo, se eu pagar 30 centavos cada vez que eu fizer uma venda de transação, eu tenho essa taxa fixa. O nome da bandeira aqui, nesse caso, vai ser PagSeguro mesmo. Pronto. PagSeguro. A loja onde essa transação vai se concretizar vai ser a loja 1. Ela é do tipo pagamento digital. E o prazo que ela vai de crédito na conta, suponha que seja 15 dias, ou seja, esse dinheiro vai ser disponibilizado para mim em 15 dias. Isso é interessante porque ele não depende daquele cadastro padrão. Certo? Tá, fiz tudo isso. Só tem um detalhe aqui, deixa eu fazer uma coisa aqui rapidinho. PagSeguro, sem querer eu cliquei no 0,30. Nome da bandeira PagSeguro mesmo. Loja de origem vai ser na loja 01. É do tipo pagamento digital. E o prazo de recebimento são 15 dias. Gravei, agora eu tenho uma nova modalidade de pagamento. Posso fazer isso com o Pix também, Ricardo? Sim, pode fazer isso com o Pix. Então, eu posso vir aqui, adicionar um novo pagamento e criar aqui a opção Pix. O Pix ele não tem uma taxa fixa para receber, a não ser que seu banco te cobre isso, mas vamos supor que não. O nome da bandeira eu posso escrever Pix mesmo. Loja de origem, loja 1. Pagamento digital também. Prazo em dias é imediato, o Pix é imediato, então prazo 0. Gravou. Pronto, tenho novas formas de pagamento. Se eu entrar lá no sistema agora e fizer uma venda, ele vai me dar novas opções de recebimento, que são essas que eu acabei de cadastrar. Fiz a venda, fechei a venda de R$5. E agora eu vou em pagamento digital. Pego as opções, está aqui. Tem o PagSeguro, que eu acabei de cadastrar, tem a AME que eu já tinha e tem o Pix. Vou lançar no PagSeguro, valor recebido R$5, confirmei a compra, pronto, fiz o lançamento. Lá nos meus pagamentos, lá no financeiro, nos meus recebimentos, pagamentos digitais, já vai aparecer aqui uma nova venda feita para o PagSeguro. Veja que interessante, a operação foi dia 24. A data de vencimento, que é a data de depósito, foi dia 9. Por que dia 9? Porque são 15 dias a contar do dia 24. Então, ele já está ajustando o seu fluxo de caixa. E aí, o que é interessante você fazer? No caso do PagSeguro, para quem trabalha com PagSeguro, sabe que esse dinheiro ele não cai diretamente na sua conta do banco, que nem você faz a conta de um cartão de crédito, por exemplo, ele cai automaticamente na sua conta do banco. Você tem uma nova conta, que é uma conta no banco do PagSeguro, né, o PagBank, e aí esse dinheiro ele cai nesta conta e desta conta ele é transferido, você solicita uma transferência depois para o seu banco. Isso tudo você pode refletir essas alterações aqui também. Como? Vou fazer mais uma venda aqui que vai ficar bem claro. Vou fazer uma venda aqui de 5 unidades desse produto, são R$25. Pegar um cliente qualquer, não é importante para o nosso exemplo. Fecho a venda e vou também pagar no PagSeguro. Pagamento digital, PagSeguro. Pronto, R$25, fiz a compra normal, bonitinho. Tudo igual. Registrei a venda.
que eu posso fazer agora? Eu posso vir aqui no meu financeiro, nas minhas contas correntes, no meu cadastro. Antes disso, eu vou fazer um cadastro aqui. Deixa eu achar aqui. Deixa eu ver que contas eu tenho. Vou entrar aqui no cadastro e vou fazer uma nova conta, mesmo que eu tenha contas correntes. Eu vir aqui e vou criar uma conta que seria minha conta no PagBank. Eu não tenho aqui, eu só tenho o Banco do Brasil, Caixa, Fundo Itaú. Vou criar minha conta no PagBank. Descrição PagBank. PagBank, por exemplo. Ou poderia chamar de PagSeguro. É uma conta do tipo banco, tá? É da loja 1 essa conta. Bonitinho. Pronto. O que eu posso fazer agora? Agora que eu tenho a conta no PagBank, quando eu for receber, esse dinheiro vai se acumulando lá na minha conta do PagSeguro, né? Esse dinheiro que eu for recebendo vai acumulando lá. Então, o que eu posso fazer? Em algum momento, eu posso vir aqui nos meus recebimentos, pagamentos digitais, localizar tudo que eu tenho do PagSeguro, por exemplo. Então eu tive duas vendas do PagSeguro. Uma de R$5, uma de R$25. Veja que ele já está aqui um valor líquido de R$4,70. Por quê? Porque eu padronizei que eu teria uma taxa, padronizei não, eu informei que eu teria uma taxa de 30 centavos para cada operação. Então, ele tirou 30 centavos de cada uma delas. Eu não tinha configurado ainda, dá para fazer isso, mas eu não tinha configurado as taxas administrativas. Então, por isso que não está aqui, só tem os 30 centavos. Quando eu selecionar essas duas operações, eu posso depositar essa conta, suponha que ela já esteja disponível para mim. Eu vou depositar essa conta, veja que o valor já está, o valor líquido aqui para mim. Em qual conta que ela foi? Essa conta, inicialmente, ela foi para o PagBank. Ela não foi para a minha conta do Itaú, ela não foi para a minha conta. Então, esse dinheiro caiu no dia, no caso aqui, ele deveria ter caído lá no dia 9/12, mas eu estou fazendo de conta que caiu hoje mesmo. E eu depositei essa conta no PagBank. Então, o que vai acontecer? Esse dinheiro entrou todo na conta do PagBank, e agora, lá no PagBank, se eu olhar, eu tenho um dinheiro, que é quanto? É exatamente os R$ 29,40. O que eu posso fazer agora é solicitar uma transferência, porque é assim que a gente faz quando a gente tem uma conta no PagSeguro. Solicito uma transferência, então, do PagBank para a minha conta do Itaú, do Bradesco, do seu banco de trabalho. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou solicitar essa transferência, ele vai fazer uma transferência eletrônica. Eu venho aqui e solicito, então, a minha transferência do PagBank para a conta do Banco do Brasil, por exemplo, no valor de R$25. De R$25. Pronto. Em que data que vai ser essa transferência? Vai ser na data de hoje mesmo. Gravei a operação. Pronto. Lá na minha conta do PagBank agora, eu já tenho o meu lançamento, que eu recebi um monte de coisa fracionada, mas eu peguei tudo isso e aqui teve 2 lançamentos só, mas poderia ser 10, 20, 30, não importa, e fiz uma única transferência para o Banco do Brasil. Então, lá no Banco do Brasil vai ter uma única entrada no valor de R$25, tá? Então, essa modalidade, ela serve para PagSeguro, serve para Mercado Pago, serve para Pix. A diferença do Pix é que o Pix ele vai cair direto na sua conta do banco. Então, quando você depositar, quando você registrar que aquele dinheiro entrou, você vai registrar diretamente na conta do banco. E aí não vai ter esse conceito de uma conta intermediária antes, né? O Pix ele vai direto para a sua conta do banco, mas funciona para qualquer uma desses novos pagamentos digitais. Tá bom? Vamos lá. A Júnia fez uma pergunta que eu já vou responder, qual que é esse negócio das outras. Tá? Que mais? Já vou responder sobre isso. Então, falamos dos pagamentos digitais. Uma grande novidade que nós estamos lançando também agora é a integração com as adquirentes. Nesse momento, a gente liberou a integração com a adquirente Stone. Stone é uma das máquinas que você tem de opção para fazer venda no cartão de crédito e de débito, né? É aquela maquininha verde, acho que vocês estão vendo, é uma maquininha aqui, eu tenho uma maquininha aqui na mão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir, tem alguém da minha equipe aí na sala, se tiver para pegar minha carteira, para pegar meu cartão. Ah, não, minha carteira está aqui. Para fazer uma transação de simulação, nem precisa. Está aqui. Então, o que acontece? Estou ligando a minha maquininha, uma maquininha de cartão que vocês estão vendo normal, e agora você tem a opção desta maquininha, que é uma máquina comum, tá? Não é uma máquina diferente, ela não tem fio, não está ligada no computador, nada disso. É a mesma máquina que você utilizaria normalmente na loja, o seu POS, e nós vamos fazer uma transação nesta maquininha de uma forma integrada com o seu sistema.
Como é que funciona essa transação e quais são as vantagens dela? Vamos lá. Nesse caso, meu sistema já está configurado. Tá? Eu vou lançar uma venda, tudo igual, uma venda como outra venda qualquer. Vou fechar a venda, posso informar o cliente ou não, tanto faz, tudo igual. Fecho a venda. E nesse caso, eu vou dizer que eu vou receber no POS. O que vai acontecer quando eu receber no POS? Quando eu indicar aqui, ele vai perguntar para mim, tá, você vai receber no crédito ou no débito? Suponha que eu queira fazer uma operação no crédito. Qual é o valor que você vai receber? É uma parcela de R$ 5. Se eu quiser fazer parcelado em 3 vezes, posso lançar 3 parcelas, R$ 5 em 3 parcelas. Posso dividir em 2 cartões? Posso também. Eu posso pegar, por exemplo, e fazer 2 lançamentos. No caso de uma compra de R$ 5 não faz sentido, mas eventualmente eu vou lançar R$ 2 num cartão e depois fazer R$ 3 em outro cartão. Então, poderia fazer 2 cartões. Posso lançar só parte do valor? Posso também. Posso vir aqui e lançar só parte do valor. Por exemplo, lançar R$ 3 no cartão de crédito e o resto eu vou lançar em dinheiro. Dá para fazer isso também. Ou seja, aqui eu vou dizer o que eu vou pagar. Eu só preciso dizer se vai ser cartão de crédito ou cartão de débito. Tá? No momento em que eu fizer esse lançamento de cartão de crédito ou cartão de débito, que eu confirmar a operação aqui, o que vai acontecer? Vai ser difícil eu mostrar para vocês isso na maquininha agora, porque porque a maquininha que você não vai conseguir ver aqui a operação. Eu vou tentar só fazer uma coisa antes aqui. Deixa eu só conferir aqui se está configurado certinho o sistema. Configuração do terminal. Opções de venda. Configuração do sistema, pagamentos. Pagamentos integrados, tá bonitinho. Tá bom. Então vamos lá. Vamos fazer, tá configurado sim. Então vamos fazer a venda. Fecho a venda, normal. Coloco o pagamento no POS e digo que eu vou fazer uma venda em uma parcela só R$ 5. Quando eu confirmar essa venda, o que vai acontecer? Ele agora, ele mandou um comando via internet, pela maquininha, tá? Isso não vai acontecer numa rede sem fio, vai ser pela internet. E aqui, vocês não tem como ver ainda, porque ele vai aparecer aqui para mim, essa mesma transação de R$ 5 vai aparecer na minha maquininha. Ou seja, ele transmitiu o valor pago. Essa é a primeira vantagem. Acho que não vai dar para vocês verem aí, deixa eu tentar aproximar aqui para ver se vocês conseguem ver. O valor de R$ 5 aparecendo aqui na maquininha. O que acontece? A primeira vantagem é essa. Quando eu fizer essa venda na maquininha, eu não preciso mais digitar o valor da venda na maquininha. Então, eu já eliminei uma possibilidade de erro humano, de você, por exemplo, uma venda de R$ 100, você lançar R$ 10. O que está acontecendo lá? O sistema lá, o AutoPad, que vocês estão vendo, ele está mostrando que ele está esperando a senha. Então, eu vou vir aqui, vou passar o meu cartão. Acabei de fazer a operação. Pronto. Ele está se comunicando aqui na maquininha com a operadora. Está recebendo o valor. Está imprimindo o comprovante. Está me perguntando se eu quero a segunda via. Não, eu não quero a segunda via. Pronto. Ele agora, o que ele vai fazer? Ele vai confirmar o recebimento. Se eu quiser, eu posso dar um Enter aqui, já que eu já fiz a operação, eu posso dar um Enter, ou se eu deixar ele vai, daqui a alguns segundos, ele vai encontrar que já foi feita a operação, e ele vai finalizar a venda automaticamente. O que aconteceu de vantagem aqui? Primeiro, eu não precisei digitar o valor da maquininha. Segundo, então, eu já eliminei uma possibilidade de erro e de fraude, porque o valor da venda é o valor que está passado na maquininha. Segunda vantagem, outro erro que eu elimino. Se eu só preciso dizer se é cartão de crédito ou se é cartão de débito. Eu não preciso dizer qual é a bandeira. Então, não tem aquela probabilidade de você dizer que você fez a venda no Visa, aí na hora de passar na maquininha, o cliente acaba passando um cartão Master e a venda fica lançada errada, e aí a sua conferência de caixa, o seu fluxo de pagamentos fica errado, porque você fez uma venda no Master, no entanto, você informou que era Visa. Outra vantagem, quando ele faz essa operação na Stone, lá na sua tela de conferência de caixa, se a gente voltar aqui na tela de conferência de caixa, que eu fizer essa transação na Stone, está aqui, ó, Mastercard Stone, tá vendo? De R$ 5. A data do vencimento é a data que a operadora, no caso a Stone, está afirmando que vai fazer o pagamento.
Então, não é mais uma data aproximada, é a data do crédito para você. Neste caso, o meu crédito vai acontecer em 30 dias. Então, eu posso esperar que esse dinheiro vai cair no dia 24/12. Então, eu tenho segurança, é muito mais fácil para eu conferir essas operações porque elas vão estar corretas, o fluxo de caixa vai ficar bonitinho, quer dizer, o meu controle de recebimentos vai ficar bonitinho. Quanto custa para colocar isso funcionando, Ricardo? Nada também. Todo mundo que já tiver o contrato com a Stone, a gente pode habilitar isso, não existe um custo adicional para isso funcionar. Mas eu não tenho contrato com a Stone, eu quero ter porque eu gostaria de usar esse recurso, etc. e tal. Bom, se você não tem contrato com a Stone, você pode entrar em contato conosco, que a gente faz a mediação para você receber a sua maquininha da Stone aí. Inclusive agora a gente está com uma condição especial, a gente não, no caso, a Stone está com uma condição especial que ela vai te dar algumas taxas facilitadas e o aluguel dessa maquininha também de uma condição facilitada. Então, caso você não tenha adquirente Stone e queira utilizar a Stone para poder ter esses recursos, é só entrar em contato com a gente que a gente explica certinho para você. Ah, eu já tenho Stone, então já pode usar, tá bom? Esse é um recurso super novo que a gente tem também. Outra coisa que a gente fez, já vou olhar já o chat com as perguntas, para a gente encerrar as questões de pagamento. Então, a gente falou da conta digital, que é a conta que substitui o crediário, falamos dos registros de pagamento digital e falamos da integração do POS com a Stone, né? do POS Stone. E aí, agora, vocês devem ter visto que a gente tem uma nova tela de conferência de caixa. O que é essa nova tela de conferência de caixa e por que ela mudou? Ela mudou exatamente por causa da pergunta que a Júnia fez, se eu não me engano, aqui, que é a seguinte. Ela está perguntando para mim por que em alguns casos ela fazia um pagamento e aparecia numa caixinha chamada outros pagamentos. O que acontece é o seguinte, na tela de pagamento anterior, na tela de caixa anterior, a gente mostrava essas informações em caixinhas, porque antigamente era difícil você ter novos cadastros de novas formas de pagamento. Durante muitos anos, décadas, na verdade, quais eram as nossas formas de pagamento? Cheque, dinheiro, cartão Visa, cartão Master, no máximo cartão Amex, Diners, aquelas coisas lá. Hoje em dia você tem novos cartões, novas bandeiras, você tem maquininha da Cielo, você tem maquininha da Stone, você tem maquininha da GetNet, você tem maquininha da Rede, você tem Pix, você tem PagSeguro, você tem... Então, o que acontece? Não dava para a gente criar uma caixinha para cada informação dessa dentro do sistema por uma questão de espaço físico na tela. Então, não dava para a gente fazer isso. O que a gente fazia? Quando era uma nova forma de pagamento que não se encaixava naquelas caixinhas, a gente jogava essa nova forma de pagamento em outros. Mas isso criava uma certa dificuldade, é verdade, para a conferência de caixa. Então, o que nós fizemos? Nós mudamos a tela agora, de tal maneira que agora você vai ter todas as formas de pagamento devidamente separadas para você. Então, por exemplo, se eu fiz o Master Stone, ele vai aparecer aqui Mastercard Stone. Se você tiver o pagamento no Pix, ele vai aparecer aqui Pix. Se você cadastrar uma nova forma de pagamento chamada, por exemplo, Mercado Pago, ele vai aparecer a nova forma de pagamento Mercado Pago. Então, com isso, a sua tela de conferência de caixa, ela deve ficar mais simples, porque todas as formas de pagamento ficarão discriminadas aqui. Não vai mais acontecer de você ter uma nova forma de pagamento chamada Outros, que vai juntar todas aquelas formas de pagamento que seriam as não padrões. Então, isso foi uma pequena mudança que nós fizemos também por sugestão dos nossos clientes, para facilitar a tela de conferência de caixa. Então, Júnia, se não é isso, acho que foi isso que você perguntou, dos recebimentos que entram em outras formas. Por que disso? Era esse o motivo, mas com a nova tela de caixa isso não vai mais acontecer. Poxa, Ricardo, mas eu gostava da tela antiga e eu não tinha esse problema, eu queria ficar como estava antes. Posso? Pode. Se você não você atualizou o seu sistema, viu a nova tela, não se adaptou, não quer trabalhar com ela, dá para configurar o seu sistema para ele voltar à tela anterior. Claro que voltando à tela anterior, qualquer nova forma de pagamento que não seja a forma de pagamento padrão vão aparecer na caixinha de outros, ok? Bom, gente, 11 horas é o tempo que eu tinha imaginado para a nossa live, era de 1 hora. Eu vou responder as perguntas e eu nem vou falar sobre os outros itens. Eu vou deixar para uma segunda live de novidades, eu vou dar só uns spoilers para vocês, para não tomar demais o tempo de vocês, mas eu vou dar uns spoilers para vocês saberem o que vem por aí.
que seria o que a gente ia mostrar daqui para frente, tá bom? Deixa eu só responder essas perguntas primeiro. No valor parcial, a venda do POS ia ser primeiro, o erro humano ainda pode acontecer na venda parcial. Eu não entendi exatamente o que você quis dizer com isso, não sei se foi a Nayara, se foi o Johnny que perguntou. O que eu quis dizer que não dá para ter o erro humano é o seguinte, é você falar que você vai lançar R$ 500 no Visa, no cartão, e aí na hora de passar o POS, o teclado travar lá, e aí você acaba colocando um zero a menos e você acaba recebendo R$ 50 em vez de receber 500. Então, nesse aspecto aqui, não há mais a possibilidade de ter o erro humano, porque ele está comunicando o valor da venda para a maquininha de cartão. É claro que outros erros que aconteçam na tela de lançamento, se você fizer colocar o valor errado, por exemplo, em vez de lançar R$ 500, você já na tela lá, trocar o valor para um outro valor, aí realmente pode acontecer o erro, tá bom? A Júlia está perguntando se tem que discriminar novamente ou já irá aparecer as novas formas de pagamento. Imagino que seja isso, né, Júnia? Não, atualizando o seu sistema, as novas formas de pagamento já serão mostradas aqui. Você não precisa recadastrar nada. Tudo que acontecer vai aparecer aqui. Não é necessário fazer nenhum tipo de recadastramento. É só uma nova forma de mostrar, tá bom? Ana Lúcia me perguntou aqui privadamente se a live vai ficar gravada. Espero que sim, a gente vai ver. É sempre uma incógnita, né? A gente põe para gravar e no final da live a gente tenta ver se gravou mesmo, mas eu espero que esteja gravando, tá bom? A Renata está perguntando se a conta cliente também pode ser acompanhada pelo Solaris Cloud. Sim, pode sim, Renata. A conta cliente também pode ser acompanhada pelo Solaris Cloud. E a Júnia perguntou, acho que eu já respondi, se dá para imprimir o relatório de conta cliente. Sim, dá para imprimir o relatório de conta cliente, tá bom? Ricardo, tem duas perguntas aí um pouquinho mais para trás. Bom dia a todos. Falando da entrada por XML, quando você Certo. estava falando de pedidos, a pessoa queria saber, né? O pessoal da Top Service queria saber da entrada por XML Certo. Eu acho que eu na respondi, hora dos Sheila. pedidos. Eu acho que eu Ok. respondi. Você pode receber a mercadoria por XML e você vai continuar tendo aquele controle das mercadorias entregues e o que não foi entregue. Tá? Ok. Bom, o Lucas está perguntando se é possível travar o caixa para ter apenas a opção do POS e dinheiro. Sim, Lucas, existe uma configuração no sistema que você pode bloquear as formas de pagamento que você não utiliza. Então, deve ser possível isso sim. Então, se você, por exemplo, não tem a forma de pagamento conta cliente, é possível bloquear ela para não aceitar lançamentos nessas formas de pagamento. Dá para fazer. Tá? Alguém da Top Service aqui está perguntando, e se o cliente não quiser deixar de crédito o valor do troco na conta cliente? Não tem problema, é só você entregar o troco e aí não fica de crédito não. Aquele exemplo que eu dei foi um exemplo de colocar o crédito para a conta cliente, só para dar o exemplo do pagamento antecipado, né? Mas se ele vai fazer só o pagamento exato, não tem problema nenhum. Ele vai fazer o pagamento e vai registrar bonitinho do jeito que for acontecer na prática. Tá bom? Gente, o que mais que eu ia mostrar para vocês? Eu acho que a gente já falou 1h10, é bastante tempo, não vou tomar mais o tempo de vocês. Só queria dar 2 spoilers para você. Coisas que a gente iria falar se a gente tivesse tido tempo, mas felizmente, porque a gente teve muitas novidades, e então felizmente a gente teve muito conteúdo na live de hoje. Não deu tempo de falar, mas a gente marca uma nova live bem rapidamente. Primeira coisa, eu queria depois falar com vocês sobre o portal de LGPD. Existe uma nova legislação de proteção à privacidade de dados pessoais. É importante que vocês, lojistas, se atentem para isso. Já vou antecipar que qualquer coleta, você fazer um cadastro de um cliente e utilizar os dados pessoais de um cliente, a partir desse momento, se não houver um embasamento legal para isso, eu não vou entrar nesse detalhe agora, essa operação é uma operação irregular e que está sujeita a sanções, ou seja, multas. Então, é preciso ter essa atenção para isso. Depois nós vamos falar mais sobre essa questão da LGPD e a gente criou um portal para você atender o seu cliente nas demandas de LGPD. E além do portal, uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês, sobre cliente também,
é que agora nós temos um novo portal do cliente. E essa é uma super novidade, que se vocês falarem que querem, eu dou uma palhinha para vocês agora, que é um portal onde você vai poder oferecer serviços para o seu cliente. Me digam aí se vocês querem ouvir isso agora, ou se a gente deixa isso para um outro dia. Sim, sim, não. Tá, a Júnia disse que quer. Então, qual que é a ideia desse portal do cliente? A gente, na verdade, fez uma primeira versão do portal agora, Júnia, que basicamente o que é? É uma maneira de você oferecer para o seu cliente, também é de forma gratuita para o seu cliente, e se você é o usuário do módulo de CRM ou do módulo de fidelidade, também é gratuito para você, ou seja, vai ser um recurso dos módulos de CRM de fidelidade. E o que o seu cliente vai poder fazer nesse portal? Ele vai poder fazer várias coisas. E brevemente ele vai poder fazer outras várias coisas que ainda não existem, mas vão existir em breve. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Eu, cliente de uma empresa, por exemplo, posso entrar, você vai ter um portal onde o cliente vai poder entrar. Como é que vai ser esse portal? O endereço ele vai ser um site de internet, que ele pode acessar esse site tanto no computador como no celular dele. O site é portal do cliente, portal do cliente.app.br, barra o nome da sua loja, certo? Quando tiver configurado. Eu tenho um exemplo aqui de uma loja chamada, é uma loja de teste chamada BD Matriz, barra o nome da sua loja. Quando você fizer isso, o seu cliente vai ter um login dele. Esse login você pode criar para ele, tem um jeito de você criar essa senha para ele, tá? Mas no caso aqui eu já tenho um e-mail de teste. Vamos supor que eu coloque aqui a minha senha. Esse é o e-mail e essa é a senha. Tá? Essa é a senha do cliente, não é a sua senha para entrar no portal, tá? Então, o cliente vai aparecer aqui, onde está escrito BD Matriz, vai aparecer o nome da sua loja. Então, bem-vindo ao portal do cliente Top Service, bem-vindo ao portal do cliente Pet Shop Belay, e assim por diante. Bem-vindo ao portal do cliente Chateau dos Bichos, o que acontecer. Ele vai fazer o login, e ele vai ter um menu de opções. De novo, neste caso aqui, essas opções elas serão incrementadas com outras coisas muito em breve, tá bom? Mas vamos dar um exemplo aqui. Primeira coisa, ele pode conferir o cadastro dele se está atualizado ou não. Isso é importante em muitos casos, porque a própria LGPD, que é essa nova legislação a que eu me referi agora há pouco, ela exige que você mantenha os dados atualizados. Então, o cliente precisa saber qual é o cadastro que tem dentro do seu sistema em relação a ele. Se o endereço dele é o endereço que está certo. Então, é uma visualização de tal maneira que ele pode ver o que está cadastrado no seu sistema. A data de nascimento dele, informações gerais. Então, uma forma de conferência de você permitir. Claro, ele pode alterar a senha dele, aqui na opção de alteração de senha. Se você tem o nosso programa de fidelidade, ele pode tirar o extrato do programa de fidelidade dele, ou seja, ele pode vir aqui e tirar o extrato do programa de fidelidade. Então, nesse caso, por exemplo, é um cliente que tem 1.060 pontos nesse momento, tá? E aqui ele mostra os últimos lançamentos do programa de fidelidade. Pode, inclusive, exportar esse extrato para PDF, se ele quiser. Enfim, ele vai mostrar aqui o extrato do programa de fidelidade dele. Ele pode ver as últimas compras que ele fez na loja. Às vezes ele quer ter algum... o que eu comprei? As últimas 5 compras que ele fez na sua loja vão aparecer aqui no histórico de compras dele. Então, ele vai conseguir ver o que ele comprou, quem foi que atendeu, o que ele... Enfim, todos os itens. Ele vai poder consultar quais são os prêmios disponíveis no seu programa de fidelidade. Então, ele sabe quanto ele tem de pontos, ele tem 1.060 pontos. E aqui ele tem a lista dos pontos disponíveis no programa de fidelidade, então ele consegue ver isso. E ele vai conseguir fazer muitas outras coisas. Por exemplo, uma das coisas que a gente está trabalhando já para colocar é exatamente ele conseguir do portal do cliente, se você disponibilizar esse recurso para ele, claro, você vai ter que habilitar se quiser, ele fazer agendamento de serviços na sua loja. Por exemplo, agendamento de banho e tosa, agendamento de hospedagem, se você oferecer hospedagem, enfim, o que você for fazer, o que você quiser agendar, serviços de estética ou veterinária, ele vai poder fazer o agendamento. Tanto ele vai poder fazer o agendamento que, se vocês notarem uma pequena diferença que já tem no sistema agora, até eu nem ia mostrar isso agora, mas já que eu comecei a dar o spoiler, se vocês olharem o seu sistema,
lá no módulo de veterinária ou de banho e tosa, deixa eu entrar aqui num, vocês vão perceber uma pequena diferença que talvez tenha passado despercebida, que é essa aqui, ó. No cadastro de profissionais, você vai ter agora a opção de identificar as agendas desse profissional. Isso ainda não está totalmente funcional, tá bom? Porque isso precisa ser liberado lá no portal, mas vamos supor que eu coloque o profissional Ricardo aqui. Ricardo da Silva. E o profissional é um tosador, tá bom. Vou colocar só isso aqui mesmo. Coloquei aqui. Criei o Ricardo da Silva. O apelido dele é Ricardo só. Tá. Então agora, se eu procurar aqui o Ricardo, ele está lá. Até já tinha o Ricardo Soares e o Ricardo da Silva. Tudo bem. O Ricardo da Silva, ele é um tosador. Se eu visualizar o cadastro dele, eu vou ter uma opção aqui de agenda, que mostra o quê? Primeiro, se essa agenda desse profissional vai ser uma agenda pública, que vai estar no portal ou não, e em que filiais da sua rede de lojas, se você tiver mais de uma, ele trabalha em cada dia da semana, em que dia, em que horário que ele começa a atender, em que horário que ele começa a atender e qual é o horário de intervalo dele. Então, com isso, você vai começar, se você quiser, inclusive, começar a fazer esse trabalho de preparação, muito em breve a gente vai liberar. A partir disso, liberar o agendamento de serviços pelo seu cliente, tá bom? Muitas novidades virão aí em relação a isso já já, mas se você quiser, você já pode até começar a brincar aqui. Então, você vai poder cadastrar o seu profissional e dizer, não, esse profissional, por exemplo, na segunda-feira, ele trabalha na filial 1, começa às 8 da manhã e termina às 18, e o horário de almoço dele é do meio-dia a 1. Então, isso vai ser usado como base para a agenda dele. Na terça-feira, ele também trabalha das 8 às 18, só que ele trabalha na loja 2, por exemplo. É um profissional que trabalha em 2 lojas diferentes, por exemplo, com horário das 13 às 14 de almoço. E assim por diante, você já pode fazer isso. Marcando que a agenda seja pública, agora não vai ter efeito nenhum, mas muito em breve o próprio cliente vai poder agendar serviços no portal e você vai, claro, vai integrar isso com a sua agenda de serviços de banho e tosa. Tá? Então, essa é uma novidade também que está já sendo... O portal já está disponível, na verdade, é só solicitar a configuração, a gente ainda vai fazer algumas pequenas mudanças, mas você já pode começar a liberar acesso para os seus clientes. Como é que você libera o acesso para o seu cliente? Você precisa criar uma senha para ele acessar o portal, porque ele precisa, enfim, saber que existe o portal, então você vai ter que divulgar isso para ele, e basicamente você vai fazer isso lá no seu módulo de CRM, você vai ter uma opção de geração de senha para ele, tá bom? Mas depois, como o nosso tempo já se esgotou, depois a gente vai ter uma outra oportunidade para falar um pouquinho mais sobre o portal do cliente. Gente, a Júnia está perguntando. A gente está trabalhando, viu, Júnia, para ter bastante coisa em relação... A gente quer liberar recursos em breve, eu não tenho como colocar prazo ainda, mas a gente certamente vai fazer recursos para hospital, hotel e daycare em algum momento, tá? Não vai demorar, não. A gente está trabalhando Ricardo, nesse... nós temos 2 coisas aqui. Uma foi a Renata, que está perguntando sobre o estoque mínimo, como é que é o passo a passo. Eu já mandei em particular para ela um vídeo que mostra um pouquinho sobre isso. Tá bom. Mas depois a gente também pode aprofundar um pouco mais aí no suporte, em algum Na lugar. verdade, a gente vai fazer o seguinte, especialmente sobre a geração de pedidos, já vou deixar também um outro spoiler para vocês. A gente vai fazer uma live também na semana que vem, que vai falar sobre como gerar pedidos a partir do seu estoque, todas as opções de geração de pedidos que o sistema oferece para você. Então, a gente vai explorar bastante esse assunto. Serve como reciclagem às vezes de funcionário para quem já conhece, ou para quem não sabe usar essas ferramentas, nós vamos explorar muito esse assunto. Provavelmente será na próxima terça-feira, nesse mesmo horário. Tá bom? E a Top Service estava querendo ver a questão do troco lá no conta cliente, em vez de deixar como crédito no conta cliente, ter o troco. É isso. Eu vou aconselhar também a entrar lá no suporte para a gente poder auxiliar pontualmente, né? Para mostrar, Perfeito. já que a gente já está aqui com 1h20 de live, e aí Uhum. né, acaba
muito tempo e todo mundo tem outros compromissos. Então, não sei se é o Johnny ou se é a Nayara que está aí na live, mas Uhum. aí eu aconselho a dar uma passadinha lá pelo suporte mais tarde para que eles te mostrem pontualmente como é que funciona a questão do troco para o registro e tal. Ah, Perfeito, é o Johnny que tá. Tá bom? perfeito. E a Júnia fez uma pergunta aqui, se precisa então atualizar o sistema. Sim, Júnia. A parte de cloud, né, toda essa parte que depende do cloud, ela já é atualizada automaticamente, mas a parte de loja precisa, alguns desses recursos que a gente mostrou, na verdade, esses recursos que a gente mostrou que são novidades, eles estão disponíveis na nova versão do Autopad que já está liberada. Não é essa versão que eu tenho aqui, essa é uma versão de teste, né? Mas eles já estão lá com uma versão de instalação para poder liberar esses novos recursos. Mas eu Tá já bom? vou adiantar que a nossa agenda esses dias está bem corrida, então, assim, é interessante planejar, fazer o agendamento com antecedência, porque não dá para entrar no suporte agora e já marcar a atualização para hoje, tá bom? Só para. Porque tem bastante atualização Como a gente está agendada já. com bastante novidade, bastante coisa acontecendo, é interessante, inclusive, manter sempre o sistema atualizado, não Ah, e deixa uma para coisa fazer isso. importante também, caso vocês não... Seu som sumiu, seu som desapareceu. Eu desapareci? Sim, agora voltou. Tá, eu ia falar que caso o pessoal que está aqui não estiver recebendo os nossos avisos por WhatsApp e tudo mais, avisa a gente, coloca o nosso número na sua agenda do telefone para que o WhatsApp entregue as novidades, que tudo isso a gente tem mostrado, a gente tem procurado colocar avisado na lista do WhatsApp. Então você fica sendo avisado em primeira mão, tá bom? Júnia, quem vai entrar em contato com você sou eu a respeito da Stone, porque nessa parceria eles me deram a liberdade aí de fazer essa inserção do cliente na plataforma deles, então você não precisa fazer o contato com eles, pode deixar que agora na parte da tarde eu já entre em contato com você para te falar dessas condições comerciais que eles disponibilizaram para a gente e o que é necessário fazer, e aí eu já bato um papo com você. Se mais alguém tiver interesse, também pode me procurar, que eu também coloco essa promoção aí que eles fizeram, aí essa Black Friday e tal, e tem um monte de coisa aí que eles me permitiram fazer para os nossos clientes. Gente, era isso. Eu acho que a gente falou pra caramba. Queria agradecer a presença de todos vocês que investiram o tempo de vocês para conhecer essas novidades. E a gente fica à disposição. Vocês vão receber convites para outras dessas, seja essas específicas sobre, por exemplo, falar de pedidos, vamos falar sobre financeiro, vão ter várias lives para falar de conteúdos que podem ser interessantes para vocês. E vamos programar muito em breve uma outra live de novidades para falar desses itens que a gente não pôde abordar hoje. Tá bom? Um grande abraço para todos. Acho que não tem mais nenhuma pergunta, então a gente pode encerrar por aqui. O vídeo de hoje a gente vai liberar tudo que a gente falou aqui. Se tudo der certo, a gente vai disponibilizar a gravação para vocês depois, tá bom? Aí quem quiser rever algum ponto, ou quiser olhar, pode dar uma olhadinha lá nos nossos vídeos, ok? Um abraço, gente.